Vamos juntos, mestre querido, no clima de alegria, porque teu evangelho é alegria, mestre, e aqui nós estamos para buscarmos retirar alegrias, ensinamentos, felicidade do teu evangelho na codificação, ratificado na codificação de nosso querido mentor, codificador Allan Kardec. Distende, Jesus, teu manto de proteção por sobre o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para que juntos possamos todos, empreendendo o nosso melhor e maior esforço, dar continuidade à linda história do ICEB. Abençoa, Jesus, todas as criaturas, nossos irmãos, em ambos os planos de existência, que estejam atravessando duras provas e expiações. Envolve os nossos mentores queridos, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa. Na pausa que fazemos, enviando a eles a nossa gratidão. E dispensa, Jesus, a tua mão por sobre nosso querido César Reis. Quem sabe ainda poderá vir ter conosco para a nossa alegria. Fica conosco, graças te damos. Abençoa com paz, luz, fraternidade, harmonia o nosso encontro, o nosso estudo de hoje. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Nós vamos, então, dar início à nossa reunião aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós hoje, mais uma vez, temos conosco o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho, é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, a AME Friburgo, expositor espírita, inclusive aqui no ICEB. Ele vem nos falar hoje sobre como entender a penetrabilidade do perispírito. Obrigada, Rubim, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia, queridos companheiros do ICEB, encarnados e desencarnados, porque citar Jorge Andréa bate a saudade, né? Não tem jeito. A afinidade que eu tinha por aquele, eu chamava de bom velhinho. Era o bom velhinho. Pois é. Mas nós nos chamávamos de garoto e garota. Estendo meus abraços a todos aí, os companheiros, ao querido César Reis, que não pode estar presente por algum motivo, e que hoje possamos mais uma vez falar do perispírito, das propriedades do perispírito. Esse assunto extremamente palpitante e que ainda nos falta condições intelecto-morais para entender essa estrutura tão aprofundada que é a estrutura perispirítica. Por isso eu botei o título, Como entender uma das propriedades, a penetrabilidade do perispírito. Eu diria, na minha concepção, que talvez seja a propriedade mais interessante, porque a penetrabilidade nos explica uma série de condições, fenômenos, situações. Como, por exemplo, o espírito, com seu perispírito, trespassar os nossos corpos físicos, da nossa matéria densa. Por que isso acontece? Porque exatamente o perispírito traz esta penetrabilidade. Outra coisa que nos chama atenção, o processo encarnatório. Para que haja a encarnação, que a gente sabe da miniaturização do perispírito, que no momento da concepção já está ali a alma
com seu perispírito para modelar a organização física. Sabemos disso tudo. Mas tem que haver a penetração do perispírito na organização material, que é o que nós vamos ver aqui também. Os processos medianímicos, inclusive obsessivos, com ação no corpo, temos que entender também desta forma a penetrabilidade. Como é que o espírito atua na organização física? Porque ele penetra. E vamos entender também mais a miúde este fenômeno raríssimo, que é o fenômeno de transporte. Como é que um espírito transporta, por exemplo, um vaso de flores para dentro de uma sala hermeticamente fechada? Então, temos que entender que há ali uma penetrabilidade. Como isso funciona, vamos ver agora. 3 teorias são fundamentais para esse entendimento. Eu vou escolher a última, que é o que eu mais gostei. Mas o Zalmino nos fala, primeiro, do princípio da porosidade. O perispírito é poroso. E por ser poroso, é pelos poros que há a penetrabilidade. Outro princípio é a incompatibilidade de frequências, que também nós vamos ver aqui no nosso estudo de hoje. E, por fim, para mim, a teoria mais tentadora é o acoplamento de ondas de frequências distintas. Eu creio que esta teoria é que cala mais fundo na nossa compreensão. Então, nós vamos ver essas 3 teorias para entender a penetrabilidade perispirítica. Então, vamos começar. Penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais. O perispírito não pensa, quem pensa é o espírito. Tudo fica sob a regência das condições mentais, do pensamento do espírito. Então, tem que haver a condição mental para atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Não há obstáculo para atravessar esta barreira. A penetrabilidade. Ele, o perispírito, as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, anota o nosso querido Allan Kardec. Vamos em frente. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Vou só relembrar, que já falamos sobre isso, que quando a gente se refere a espírito, é a união da alma, princípio inteligente, com seu corpo, perispírito. Aí, então, passa a ser denominado de espírito. Bom, então não há como impedir que o espírito entre num recinto inteiramente fechado. Por isso, temos que entender essa penetrabilidade. Como é que tudo isso funciona? Isso está em obras póstumas, lá da Federação Espírita Brasileira, páginas 47 e 48. Observe-se, entretanto, olha que interessante isto. Por isso, tem que haver a condição mental necessária. Observe-se, entretanto, que em níveis menos adiantados, os espíritos, muitas vezes, não conseguem atravessar os obstáculos materiais. Simplesmente
por ignorarem que podem fazê-lo. Falta-lhes a condição cultural e certamente moral para entender que ele pode ultrapassar um obstáculo material. Aí vem a pergunta, e no processo encarnatório que um espírito dessa ordem não entende? Claro, por isso existem os construtores divinos que vão auxiliar o processo encarnatório, como nos afirma André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz, a encarnação do Segismundo. Muito bem. Olha aqui, a ignorância ou a incerteza vão diminuir suas aptidões e, consequentemente, seu poder de ação, aliás, como informa André Luiz em suas obras, para essa classe de espíritos, também barreiras de matéria mais quintessenciada, mais sutil, no plano espiritual, também podem surgir-lhes como intransponíveis pela ignorância, pela incerteza, pela falta de aptidão, pelo seu lastro espiritual, podemos assim afirmar. Muito bem. Alguns estudos, vamos agora penetrar nas teorias. Vamos repetir aqui a porosidade, a incompatibilidade de frequências e o acoplamento de ondas de frequências distintas. Alguns estudos sobre essa propriedade do perispírito sugerem que há uma íntima relação entre a penetrabilidade e a porosidade. Ou seja, para haver a penetrabilidade, tem de haver a porosidade. Qualidade presente em todas as estruturas materiais, inclusive mais densas, como bem assinalava o clássico Gabriel Delane, no livro O Espiritismo perante a Ciência. Nas narrativas que temos reproduzido, uma coisa, sobretudo, parece estranha. É a facilidade com que o duplo fluídico, a alma, com seu perispírito, passa através dos corpos materiais. Sem dúvida, há aí um fenômeno extraordinário, mas não sem analogia na natureza. Vamos ver essa analogia para entendermos, de certa forma, essa possibilidade muito maior do espírito penetrar e trespassar a organização material. Tem que haver uma analogia na natureza. Vamos lá. A luz e o calor se propagam através de certas substâncias. A eletricidade caminha ao longo de um conduto. E sabemos pelas experiências de Cailletet e de Saint-Clair-de-Ville que os gases passam facilmente através das paredes de um tubo fortemente aquecido. Então, o calor, essa é uma analogia. Ele proporciona que os gases passem através das paredes de um tubo. Muito claro. Então, já falamos do calor e tem a luz. Todos os corpos são porosos. Inclusive a nossa pele, né? Temos os poros, a nossa epiderme, não se tocando. Quer dizer, não se tocam. Suas moléculas podem dar passagem a um corpo estranho. Os acadêmicos de Florença tinham demonstrado este ponto, fazendo uma violenta pressão sobre a água. Olhem a pressão.
uma água encerrada numa esfera de ouro. Ao fim de pouco tempo, via-se o líquido transudar por pequenas gotas na superfície da esfera. Então, já estamos entendendo, dentro de uma analogia, que a pressão exercida sobre a água faz com que ela transude, forma um suor, pequenas gotas na superfície de uma esfera, no caso aqui de ouro. Verificamos por esses diferentes exemplos que a matéria pode atravessar a matéria. Nos casos que acabamos de citar, é preciso, no nosso campo material, empregar a pressão, como vimos agora, ou o calor, para dilatar as substâncias que se quer fazer atravessar por outras. Então, a temperatura e a pressão são exatamente faculdades, quer dizer, possibilidades, né, de que haja uma dilatação para que as substâncias atravessem outras substâncias. Isto é necessário, porque as moléculas do corpo que atravessa, não adquirindo o grau suficiente de dilatação, se não houver a dilatação, elas vão ficar cerradas umas contra as outras. Então, não vai haver a possibilidade, porque essas moléculas estão praticamente obliteradas umas contra as outras. Tem que haver a pressão para haver uma dilatação, assim como a temperatura, o calor. Mas se supusermos um estado da matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas, olha que interessante, e eminentemente tênues. Quais são essas moléculas? Do perispírito. É um estado quintessenciado da matéria. Então, se houver esse distanciamento, sendo também tênues, poderá ela atravessar todas as substâncias sem necessidade de manipulação. Então, não precisa haver nem o calor, nem a pressão, porque as moléculas estão distantes umas das outras. Já começamos a entender que o perispírito que se enquadra aí traz suas moléculas distanciadas. E aí, então, a penetrabilidade nos corpos mais densos. É o que se dá com o perispírito, nos afirma Gabriel Delany, no livro Espiritismo perante a Ciência, tradução do nosso querido Carlos Embaçaí, revisão de Lauro Tiago. Esse S acho que é Santiago, não é o Lauro Santiago. Eu não conheci, você conheceu? Hein, Nádia? Conheceu o Lauro Santiago? Pessoalmente, não. Ah, ok. Então, é o que se dá com o perispírito, que, formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, não pode ser detido por nenhum obstáculo. Então, está claro esse princípio que acabamos de ver. Compreensível, assim, a inexistência propriamente de barreiras físicas para o espírito. Porque se passa o perispírito, passa a alma também, como falamos. Fato que, como visto, poderia ser explicado pelo princípio da porosidade. Primeira teoria aqui apresentada. Observável em toda a estrutura material, embora hoje também possa ser entendido pelo princípio
da incompatibilidade de frequências, sendo o qual, por exemplo, agora uma outra teoria, um raio luminoso azul e um outro raio luminoso amarelo, azul e amarelo, conforme citação do Embaçaí, ainda que se incidirem simultaneamente sobre uma superfície branca, façam com que esta se torne verde, tanto um quanto o outro, simultaneamente nessa superfície. Se cruzarem, interpenetrando-se, não mostrarão qualquer alteração, permanecendo cada qual em sua frequência e com sua coloração. Veja, interessante, isso é o princípio da incompatibilidade de frequência. Não muda absolutamente, não há alteração na coloração. Então, um raio luminoso com um raio amarelo, simultaneamente sobre uma superfície branca, ela se torna verde. Ou, da mesma forma, duas moléculas de frequências diferentes, eletrônica e giratória, por exemplo, não se afetarão. Assim como um raio laser de uso odontológico atuará sobre um nervo de forma indolor, porque este vibrará em frequência diferente da do laser. Incompatibilidade de frequências. Então, já estamos entendendo aí para explicar a penetrabilidade do perispírito, que é de uma frequência e o corpo físico de outra. O corpo físico é uma frequência menor, o perispírito de uma frequência maior. Assim, o perispírito, vibrando em certa frequência, não seria afetado pelos obstáculos materiais, que é de natureza mais densa e, consequentemente, de vibração diferente, porque de frequência menor. Isso está bastante claro, essa teoria. Todavia, vamos agora, daqui a pouco, partir para a terceira teoria, que é realmente sedutora, para explicar a penetrabilidade do perispírito. Todavia, se aceitável tal entendimento, quando se cogita da passagem do espírito através do corpo de um encarnado e seu perispírito, conforme se vê na literatura espírita, o tema parece crescer em complexidade, suscitando diversas hipóteses, entre elas, e das mais respeitáveis. Nós vamos agora à terceira hipótese. No livro não se fala, apenas dentro das minhas elucubrações, o espírito ele penetra e não precisa passar. Então, começamos a entender como funciona, sob esse ponto de vista, o processo encarnatório. E vamos entender mais ainda, explicando uma terceira hipótese, uma terceira teoria, de Carlos de Brito Embaçaí, mais uma vez, retrocitado, como foi mostrado agora há pouco, que procura explicar o fato com base em outra espécie de fenômeno, que diz com o acoplamento de certo tipo de ondas de frequências diferentes. Então, acoplamento de ondas de frequências diferentes. Perispírito e corpo. São ondas, né? Acoplamento de ondas de frequências diferentes. Olhem só. Assenta o ilustre pesquisador que uma onda acoplada a outra pode gozar das propriedades dessa outra, e diria até mais, e vice-versa.
quando suas frequências são diferentes. Ah, mas como é que fica a sintonia? Uma pergunta que normalmente já vem. Sintonia não significa igualdade. Significa semelhança, similitude, mas não igualdade. Não há um ser igual ao outro. Nossas frequências são sempre diferentes. Assim como a frequência do corpo e a frequência do perispírito. Mas o que acontece? Há um acoplamento de ondas de frequências distintas, apropriando-se das propriedades dessa outra e vice-versa. Porque quando há, por exemplo, ele está falando aqui do fenômeno de ultrapassar o corpo, mas vamos nos ater, por exemplo, no fenômeno encarnatório. É a mesma coisa. Então, quando André Luiz nos fala da miniaturização ou do restringimento do perispírito, naquele momento em que o óvulo se une ao espermatozoide, formou ali um ovo, formou um zigoto, que é uma organização física. Como é que o perispírito penetra ali para começar a divisão celular? Olha que interessante isto. Então, se a gente não estudar essa propriedade do perispírito, a penetrabilidade, nós não vamos entender, ou vamos entender muito perifericamente. Ali já está o espírito, já está o perispírito, é ele que vai atuar no embrião, na divisão celular, e por aí vai se desenvolver até chegar ao feto, o nascimento. Muito bonito. Muito bonito. Mas como é que funciona isso? Eu achei isso interessante porque o perispírito passa a gozar das propriedades do zigoto, no caso do processo encarnatório, e vice-versa. Então, há a interpenetração. A interpenetração, que só acontece porque são de frequências distintas. Vejam a maravilha da lei de Deus, né? Eu fico abismado quando passo a compreender as leis maiores que agora já nos chegam. Então, a título aqui de informação, desse acoplamento de ondas, diz aqui, dessa forma, as ondas hertzianas, que são do som, são ondas eletromagnéticas compreendidas entre os pulsos telegráficos e a luz, e as de televisão, de imagem. Então, estamos falando de imagem e de som. Sabemos que a imagem não passa por corpos opacos. A imagem não passa pela parede. Mas como é que ela chega na sua televisão? Exatamente por este fenômeno aqui. Porque se acopla às ondas hertzianas do som. Aí vai aparecer a imagem e o som na sua televisão. Olha só. São capazes de transmitir, então, o som e a imagem de seus programas, acoplando a si as ondas acústicas e as luminosas, explica o autor, acrescentando: é assim que as mesmas ondas luminosas, que não penetram através dos corpos opacos, como falei, entram na sua casa, na sua residência, sem necessidade de nenhum vão aberto, e vão lançar suas imagens nos aparelhos que estiverem sintonizados, olha a sintonia, com a faixa do som, as frequências das ondas hertzianas. Poderíamos botar aqui ciclos por segundo, é a mesma coisa. 10 Hz, 10 ciclos por segundo. Então, está claro essa questão do acoplamento. Então, encerrando aqui, isso está no Jornal Espírita, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, dezembro de 1997, na página 4,
Perguntas e respostas. Nessa linha, por extensão de raciocínio, pode-se admitir que, quando encarnado, o espírito se acopla ao corpo somático. Ou passa, ou fica. O processo encarnatório se instala. Mediunidade, atuação dos espíritos na organização física. Como é que eles atuam na organização física? Se são de densidades diferentes. Por conta disso, da penetrabilidade. A mediunidade não é perispírito com perispírito? Pois é, mas também tem atuação no corpo, principalmente nos processos de subjugação espiritual, com atuação na organização física. Olha que beleza o leque que se abre de entendimento. E vamos ver daqui a pouco como é que um espírito conduz um objeto para um recinto totalmente fechado. Não vamos esquecer esse terceiro item. Guardemos isso, acoplamento de ondas de frequências diferentes. Seja qual for o mecanismo. Achei muito interessante isso. Então, o espírito se acopla ao corpo somático adquirindo sua gama de frequência, se apropria da gama de frequência. Que, claro, também o corpo somático, pela sintonia, vai se apropriar das propriedades do corpo perispirítico. É uma interpenetração, é uma interconectividade. O que explicaria o fato do espírito desencarnado atravessar o encarnado sem haver incompatibilidade de interpenetração. Não há incompatibilidade de interpenetração. Vai haver uma interpenetração, que ocorreria se ambos, essa incompatibilidade, estivessem volitando no mesmo domínio, fossem iguais. Não há igualdade, há sintonia, similitude. Tais dados compõem, sem dúvida, uma das mais interessantes tentativas de explicação dessa extraordinária faculdade que tem o espírito de atravessar a matéria, seja qual for sua densidade. Eu ainda diria mais, que o espírito ele é atrevido, né? Ele gosta de elucubrar, de pensar, de raciocinar. Vamos unir aí também essas três hipóteses de incompatibilidade de frequências, de acoplamento de ondas de frequências distintas e a porosidade que nós sabemos que existe. E a porosidade é exatamente o que vai permitir também que haja a penetração do perispírito. Então, são teorias suscitadas realmente sedutoras. Vamos ao fenômeno de transporte. Achei isso. Ele não consta no livro, perispírito, mas uma coisa se associa à outra, para a gente entender como é que um espírito leva um objeto sólido por um recinto totalmente fechado. Como é que funciona isto? Temos que ir lá no livro dos médiuns, onde um espírito experienciado nisso deu algumas declarações que foram complementadas por quem? Erasto, discípulo de Paulo. Fabuloso isso. Então vamos lá no 5º capítulo das manifestações físicas. Nós vamos até destrinchar um pouquinho isto, porque nós estamos entendendo até então a penetração direta ou a fixação para o processo encarnatório. Agora, no caso do transporte, sendo uma manifestação física, tem que ter um médium, doador de fluidos, para uma comunhão fluídica que vai gerar algo muito interessante.
que a gente não entende. Sinceramente, a gente não entende. Vamos ver que esse capítulo é fundamental. Fenômenos de transporte. Lá no item 98, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas, em geral, se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação, feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas, deparará o leitor no curso desta obra. Nós estamos no livro dos médiuns, né? Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Protetor do médium que foi instrumento para a comunicação de Erasto. Olhem só. Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiums. É um pouquinho diferente. Tem que ter um médium, a que chamarei sensitivos, formação de Erasto, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de quê? Expansão e de penetrabilidade. Então, como é efeito físico, a doação de fluidos animalizados, ou elétricos, ou fluido vital, ou, como fala Charles Richer, de ectoplasma. Sabendo que essa estrutura é pertencente ao feixe perispirítico. Então, para haver a penetrabilidade, como está aqui, primeiro tem que haver a expansão, emancipação da alma. E médiuns especiais, que vão doar fluidos especiais. Tudo funciona pela união, pela conjugação do fluido universal do espírito com o fluido animalizado, o ectoplasma. Essa estrutura bastante conhecida nos processos de materialização e de cura. Esse feixe mais denso, muito próximo à matéria. Então, essa união vai realmente formar um complexo fluídico prodigioso para que haja o transporte de uma matéria que não pode se desagregar para dentro de um recinto fechado, por aquelas teorias apresentadas. E a mais sedutora, a última, para que haja um acoplamento de ondas de frequências distintas. Qual é a frequência deste processo? É da doação do ectoplasma do médium com o fluido universal do espírito. Sabemos que o perispírito é fruto de uma transformação do fluido universal, que origina a matéria. Então, essa comunhão vai formar esse feixe especial para que, então, haja o acoplamento com as ondas, né, materiais de uma frequência diferente. E, levando-se em consideração a porosidade, começamos a entender que um objeto pode se transpor. Mas não é só isso. Vamos um pouquinho mais à frente, que aí nós vamos ficar sem um entendimento mais profundo, porque nem tudo nos cabe conhecer. Então, faculdades mediúnicas de doação mediante a expansão, semi-libertação do perispírito e de penetrabilidade. Já que estamos falando dessa propriedade perispirítica de penetrabilidade.
porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, o ectoplasma, que lhes é próprio, que caracteriza os fenômenos físicos. Mas da produção de tais fenômenos à obtenção dos de transporte, há um mundo de permeio. Oh, meu Deus, um mundo de permeio. Porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, meus irmãos. É mais complexo, mais difícil. Por isso, o fenômeno de transporte é raríssimo. Como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Não podem ser vários aparelhos mediúnicos, de vários médiuns. Tem que ter um especial. Por isso, é um fenômeno extremamente raro. Isto é, muitos médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito, ainda tem isso, que opera, lhe obsta radicalmente a operação. Ainda muitas pessoas, né, curiosas, preocupadas com o fenômeno, isso vai obstar a ação do espírito. A estes motivos a que, como vedes, não falta importância. Acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração fluídica, maior difusão de fluidos. Essa união do fluido universal do espírito com o fluido animalizado do médium, compondo esse feixe fluídico, que não podem ser obtidos senão com médiuns superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Sabemos que a mediunidade é pensamento com pensamento, e pensamentos são ondas eletromagnéticas. Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não preciso demonstrar por que são, e serão menos frequentes do que os outros fenômenos de tangibilidade, de materialização. Esses são mais frequentes do que os de transporte. O espírito que se utiliza do fluido animalizado para processos de materialização, para processos tangíveis. Do que digo, vós mesmos podeis deduzi-lo. Demais, estes fenômenos são de tal natureza que nem todos os médiuns, nem todos, servem para produzi-los. Com efeito, nos fala aqui Erasto, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista afinidade, certa analogia. Embora nós sabemos que é uma similitude, uma semelhança, não uma igualdade. É uma analogia profunda. Em suma, está aqui certa semelhança, capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o do espírito, do fluido universal do espírito, porque o espírito não tem fluido animalizado, que é uma propriedade dos encarnados, do espírito que queira fazer um transporte. Deve ser tal esta fusão,
que a força resultante dela se torne, por assim dizer, há uma uniformidade. Do mesmo modo que, atuando sobre o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco. A atuação da corrente elétrica no carvão. Uma só claridade. Por que essa união? Essa fusão, perguntareis. É que, para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor se aumentem, se potencializem, com algumas das do médium. A fusão é uma forma de potencializar, de aumentar, de superlativar. É que o fluido vital, esse fluido animalizado, o ectoplasma, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, de todos, é apanágio exclusivo do encarnado. E que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Há uma impregnação. Essa fusão é uma impregnação para uma potencialização para que o fenômeno ocorra. A penetração de um objeto no recinto fechado, já que estamos falando de penetrabilidade do perispírito. Aí vem a surpresa. Não surpresa para os que estudam a doutrina espírita. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis e vamos continuar desconhecendo, dada a nossa ignorância, dada a nossa limitação cultural e moral, Erasto é muito claro aqui, desde que desconheceis, como quem diz, vai continuar desconhecendo do vosso meio ambiente, isolar. O processo é de isolamento, tornar invisíveis. Então, eles vão pegar o objeto e essa união de fluidos do médium, fluido animalizado com fluido universal do espírito, potencializando, vai tornar o objeto invisível. Mas existe ali uma força. Se o fluido universal com o fluido animalizado pertencem, na verdade, o perispírito é fruto de uma transformação do fluido universal. Vai se encontrar com as moléculas de uma parede de um recinto fechado. Aí nós vamos cair naquela teoria extraordinária, maravilhosa, do acoplamento de ondas de frequências distintas e levando-se em consideração a porosidade, tanto do perispírito quanto das moléculas da matéria. Pois bem, então vai haver um isolamento. O objeto vai ficar invisível e fazer que se movam alguns objetos materiais e olhem só, e mesmo os encarnados. E mesmo os encarnados. Quer dizer, como é que isso acontece? Nós vamos ser isolados e vamos passar por uma parede? Há muitas coisas, meus irmãos, que ainda desconhecemos. Mas ficamos aqui ansiosos pelo saber, pelo conhecimento. Quantas coisas surgirão nesse mundo de regeneração? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Não me é permitido, por enquanto, diz Erasto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Ainda não é permitido. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, já se decorreram, já estamos num planeta de regeneração, estamos já ingressando nesse planeta de regeneração. Antes que uma existência de homem se tenha esgotado, isso foi lá, né? Século XIX. Não podemos esquecer disso. A explicação destas leis e destes fenômenos
vos será revelada. Estou aguardando a revelação. Eu, Nádia, vocês todos. Ai, meu Deus. Quem vai revelar isso para nós? E verei surgir e produzir-se uma variedade nova de médiuns, para a produção e entendimento deste fenômeno, que agirão num estado cataléptico especial, desde que sejam mediunizados pela ação do espírito. O que é um estado cataléptico? É um estado de quase morte, onde há uma pouca interferência do corpo. É como se o corpo estivesse morto, entre aspas. Tal grau de independência do espírito em relação à matéria. Onde nós vamos encontrar isso? Estados sonambúlicos. Exatamente nos estados sonambúlicos, aonde a independência é muito maior. Tanto que gera a mediunidade sonambúlica, ela é inconsciente. Evidente é, pois, e o vosso raciocínio, estou certo, o sancionará, que os fatos de tangibilidade são mais comuns em relação ao de transporte, como pancadas, suspensão, movimentos. Sabemos que isso tudo se produz também pela união do fluido universal com o fluido animalizado de algum médium, dando vida factícia, artificial, a uma mesa, por exemplo. Isso explicaria as mesas giratórias, a suspensão de objetos. Exatamente por este fenômeno, São Luís nos fala sobre isso no Livro dos Médiuns. São fenômenos simples, que se operam mediante a concentração fluídica, dilatação de fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso. Médiuns que têm que estar aptos a isso. Quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, e não ficarmos à mercê dos obsessores, que vão se utilizar de nossas faculdades, né, para causarem realmente muitos transtornos. O sonambúlico, ele tem que tomar muito cuidado, porque o grau de independência poderá facilitar a uma obsessão gravíssima, se esse médium não estiver enquadrado e alistado nos princípios morais. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais. Não se pode operar senão por um único espírito e um único médium. E necessitam, além do que a tangibilidade reclama, processo de tangibilidade, uma combinação, meus irmãos, muito especial. Não sabemos como isso se processa. É uma combinação para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos destinados ao transporte, a passar por uma parede, por exemplo. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e perfeitamente apreendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais. A união do fluido universal com o fluido animalizado do médium. Concentrados, esses fluidos, para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. Sabemos, né? Pensamento com pensamento. Pensamentos são ondas eletromagnéticas e que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. 99, vamos acelerar, também está faltando pouco. Item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável e é que alguns médicos só o obtêm, como falei agora há pouco, estado sonambúlico.
ou seja, é mais real, a doação é mais real pelo grau de emancipação, de independência do espírito em relação ao corpo físico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, sonambulismo completo. O incompleto é o sonho. Chama-se sonambulismo natural incompleto, é o sonho. E o sonambulismo natural completo é exatamente esse grau de profunda independência da alma em relação ao corpo físico. Então, há no sonâmbulo um desprendimento natural. É uma faculdade que ele traz. É uma predisposição que ele traz na sua encarnação. Não é todo mundo que é sonâmbulo. Então, há no sonâmbulo esse desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar, por conta disso, a combinação, como falei agora, dos fluidos necessários para essa concentração. Tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha. Apenas aqui, rapidamente, perguntas que foram feitas ao espírito e teve o acréscimo de Erasto. As pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. No 8º item, será possível trazer flores de outro planeta? Transporte? Já pensou? Frutas de outro planeta? Já que estávamos falando das frutas? Frutas que desconhecemos? Não, a mim não me é possível. Aí a pergunta feita a Erasto. Teriam outros espíritos esse poder? Não, isso não é possível, em virtude da diferença nos meios ambientes. 9. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo, desde que seja da Terra? Posso. Muito bem. 13º. Como trazes o objeto? E o espírito respondeu, será segurando com as mãos? Ele respondeu, não, envolvo em mim mesmo. Aí vem uma nota de Erasto, que diz o seguinte, a resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua personalidade, mas como o seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido, como falamos, com o fluido animalizado do médium. E é nessa combinação que oculta. Não sabemos como isso ocorre, mas oculta. E transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, o espírito, né? Precisou de uma nota de Erasto, dizendo que envolve em si o objeto. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? Aí já em contato com a matéria. Tem que haver a penetrabilidade, fruto dessa conjugação do fluido do espírito com o fluido do sonâmbulo, que doa seu fluido com mais propriedade. Fi-los entrar comigo envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, por não ser explicável para nós o fato. Vamos ficar com a água na boca. Como fizeste para tornar visíveis estes objetos que um momento antes eram invisíveis? Como é que de invisível fica visível? Eu tirei a matéria que os envolvia, essa união de fluidos, que é uma matéria quintessenciada. Tirou, o objeto tornou-se visível. Nota de Erasto. Nós estamos agora encerrando.
O que os envolve não é matéria propriamente dita, companheiros, mas um fluido tirado, como falamos, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Aí foi feita a seguinte pergunta para Erasto: pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado, hermeticamente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto? Tem como espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Aí nós vamos lá naquela teoria. O espírito não vai espiritualizar o objeto, ele vai envolver nessa união de fluidos, tornando-o invisível, para que então, pelo acoplamento de ondas de frequências distintas e mais a porosidade, ele possa penetrar num local hermeticamente fechado. Isto é, dentro da nossa visão limitada, brilhante. Então, vamos encerrar com essa resposta de Erasto. É complexa esta questão. O espírito pode tornar invisível o objeto, porém não penetráveis os objetos. Não são os objetos que vão penetrar. É aquela camada fluídica envolvendo esse objeto. Os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria destruição do objeto. Não é assim que funciona. Tornando este invisível, o espírito pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos. Esse processo aí, vamos dizer, químico, esse laboratório maravilhoso. Como neste só introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, aquela matéria sutil, como vimos, e ainda como nós mesmos penetramos os espíritos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas somente nesse caso. Então, está claro aí como isso funciona, a penetrabilidade do perispírito baseada em teorias que nos chegam para que possamos deduzir como funciona a penetração do perispírito que trespassa o corpo, a penetração do perispírito no fenômeno encarnatório, no processo encarnatório, os processos medianímicos com interferência no corpo, para explicar que essas ondas distintas se acoplam, essas frequências distintas. Portanto, companheiros, realmente são assuntos palpitantes e lamento dizer que eu não tenho tanto crescimento espiritual para explicar determinadas coisas. A gente pega essa informação de Erasto e fica aqui digerindo, não sei até quando. Mas um dia, certamente, vamos compreender muito mais a miúde. E só para complementar, quando o professor Jorge Andréa desencarnou, o professor César Reis me falou, ele foi remanejado para as escolas dos estudos das energias. E nos mandou um recado, aliás, mandou um recado diretamente para mim, numa das minhas palestras lá no ICEB. Ele avisou o César Reis, e que o César Reis mandou o César Reis me avisar, diz ao nosso irmão que a gente não sabe nada. Que nós não sabemos nada. Bom, se o Jorge André não sabe nada, imagina eu. Ficamos aqui a palmilhar os caminhos como cegos, mas à procura da luz. Isso já nos enaltece, já nos embevece, já nos engalana, e eu fico muito feliz em poder fazer essas ilações, essas conexões viáveis. Aliás,
O Instituto de Cultura Espírita se presta a isso, para os nossos trabalhos dedutivos. Nós estamos aqui para deduzir as coisas. Não vou dizer que estou muito certo, mas sou atrevido, sou ousado para poder entender essa questão da penetrabilidade do perispírito. Muito obrigado, queridos companheiros, pela atenção, pelo tempo, e não sei se vai ter disponibilidade de tempo para perguntas diante do adiantado da hora. Espero que ninguém esteja dormindo, não é? Rubim, eu vou tirar a tela aqui, tá? Rubim, nós agradecemos sobremaneira seu estudo de hoje, que foi absolutamente instigante, profundo, como sempre, e, sobretudo, instigante, eu diria mesmo. Né? Muito, muito bom mesmo. A nossa companheira Rosa acabou de chegar, ela fez uma palestra antes, disse que não poderia vir, e eu disse a ela, você pode chegar a hora que você quiser, qualquer um pode chegar a hora que quiser, e ela chegou. Bem-vinda, Rosa, você viu que valeu a pena, não é isso? Nós não temos, Rubim, nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu queria ouvir de você algum tipo de comentário, se for possível. Quando você fala dessa questão de acoplamento de ondas, porosidade do perispírito e também a questão das moléculas com matérias, etc., você faria alguma relação com os conceitos da antimatéria? Você acha que haverá alguma relação entre essas coisas? Eu creio que sim, Nádia. Poderíamos dizer que essa antimatéria seria uma matéria mais quintessenciada, né? Sim. Mais sutil, mais delicada. Sabemos que existe, por exemplo, nas moléculas físicas, inclusive do nosso corpo, um espaço onde não tem a nossa matéria. A física quântica chama de energia flutuante quântica do vácuo. É por ali que tudo penetra, é ali que o perispírito. Eu nem adentrei nesse campo, porque, primeiro, que eu não sou físico, né? Mas é a conexão do que você chama aí de antimatéria, seria essa combinação fluídica, impalpável para nós, para a nossa visão extremamente limitada, não para aqueles que têm dupla vista, para entendermos essa conexão, essa ligação e a aproximação, inclusive, porque são ondas de frequências distintas. O que acontece? Essas estruturas tomam, vamos dizer assim, a propriedade da outra estrutura. Isso chama-se interconexão, interpenetração. Então, aí poderíamos entender que essas frequências tão distintas se interconectam, se interpenetram, de tomar, né, a propriedade da outra, que também toma a sua. Os fenômenos medianímicos, os processos obsessivos, funcionam desta forma. Essa ligação, essa simbiose, poderíamos assim dizer, sem haver igualdade. São semelhanças. Tudo, em verdade, funciona dentro da lei da sintonia, da lei de atração. Um espírito só consegue reencarnar se houver sintonia. E aí explicaria exatamente essa penetrabilidade, esse acoplamento de ondas de frequências distintas. Tem que haver uma afinidade. E nós sabemos perfeitamente bem que esta afinidade se processa no mundo espiritual antes do processo encarnatório. Eu chamo isso, uma vez eu fiz uma palestra num congresso,
de uma fecundação pré-encarnatória. A fecundação é no mundo espiritual. André Luiz fala dessa interpenetração fluídica de Raquel com Segismundo, né? Há ali uma aceitação. Por isso, não existe gravidez indesejável. A mãe pode desistir depois que engravida, isso é outra história. Mas para haver a concepção, tem que haver uma afinidade. Aí isso nos leva a essa teoria do acoplamento de ondas de frequências distintas, onde uma estrutura se apropria da outra e vice-versa. Exatamente, acho que a antimatéria entra nesse bojo, nesse escopo aí do nosso trabalho. Agora, Nádia, vamos ficar ainda num terreno de muita incompreensão ainda, né? Como nós temos ainda que receber essas informações à medida que cresçamos intelecto, moralmente falando. E o planeta, como eu mostrei agora ali, vai receber espíritos de tal ordem que vai haver realmente uma revolução cultural, sociocultural no nosso planeta. Eu não tenho a menor dúvida disso. É a geração nova. Já sabemos, por informações do Divaldo, que Emmanuel está encarnado, vai ser um expoente na educação. Joana está encarnando, vai ser um expoente na psicologia. E André Luiz, se não encarnou, está encarnando. E segundo informações que foram passadas para a doutora Marlene, por Bezerra de Menezes, ele seria reconhecido nas reuniões da AME, das AMES, né? Ele seria reconhecido, André Luiz. Então, ele tem que reencarnar, se já não reencarnou, vai ter que fazer uma faculdade de medicina. Então, olha a grandiosidade disso, que beleza! E, quiçá, nós temos oportunidade do retorno. O Jorge André dizia, nunca vou esquecer, eu acho que nós vamos voltar para a Terra sim. Eu falei, mas por quê, professor? A gente já conhece o jeitão. A gente já conhece o jeitão. Era uma figura ele. A gente já conhece o jeitão da Terra. Rubim, mas pelo menos nós temos o consolo de entretermos o nosso intelecto, né? O nosso desejo de conhecimento com essas, digamos, essas janelas que a doutrina espírita nos faculta para nós levantarmos hipóteses, como você fez em vários momentos aqui, mas levantar hipóteses com fundamentos, evidentemente, também doutrinários. Eu não vou resistir e eu vou fazer uma associação aqui. Nós todos vimos, acho que todos nós vimos aquele filme com a Whoopi Goldberg. Como é o nome daquele filme? Eu não vi, não. Viu, sim. Ghost. Ghost. Viu como eu disse que eu sabia que você tinha visto? Pois é. É o Patrick Swayze com a Demi Moore. Com a Demi Moore. Então. E aquela música maravilhosa, um Chime Melody. Oh, meu Deus. Do tempo que você se arrastava nos salões de baile. Você e o Hegel. Cadê o Hegel? Aparece, Hegel. Está lá o Hegel. Bom, olha só. Sabe como é que a gente chamava as pessoas que gostavam de dançar muito? Pé de valsa. Pé de valsa, exatamente. Minha mãe falava isso. Mas eu queria buscar, para fazer algum link com os momentos que você nos trouxe hoje, com tanta felicidade, 2 momentos do filme. Um momento em que a personagem de Patrick Swayze colocou uma moeda assim na porta. Vocês lembram disso? Lembro. Colocou uma moeda assim na porta, né? A porta aqui, ele colocou uma moeda aqui
E a moça, a Demi Moore, personagem, evidentemente, também colocou do outro lado. Isso eu queria que você, se pudesse, fazer uma associação. E também o momento em que aquele espírito rebelde que ficava lá perturbando as pessoas no metrô, no momento que aquele espírito descobriu como ele podia atuar, que também foi outra aprendizagem semelhante que fez o personagem do Patrick Swayze. Você podia fazer um arredondamento dessas coisas? Sim, dá um arredondamento, porque é interessante nós lembrarmos essas questões de filmes que todo mundo viu e nós dizermos como é que a doutrina espírita explica essas coisas. Exatamente, está tudo enquadrado no tema de hoje. Claro. Penetrabilidade do perispírito. Exatamente. É o espírito que, utilizando-se do perispírito, penetrou na matéria, né, por acoplamento de ondas de frequências distintas. Só que ele não passou pela matéria, senão ele teria passado pela moeda. Ele se fixou. Houve um processo ali de fixação. Por isso que eu fiz a associação da apresentação de hoje com o processo encarnatório. Ali houve uma fixação. Então, houve o quê nesse momento? Em que o perispírito do espírito se apropriou, né, dos poderes da matéria e vice-versa, para que, então, o espírito pudesse atuar nesse campo material que era a moeda. Isso, desdobrando. E aí, Nádia, a gente entende a ação dos espíritos na nossa organização física para a eclosão de doenças, de sintomas, que são inúmeros, porque a mediunidade é um fenômeno de senso-percepção. E a estrutura mais sensitiva, né, do segundo degrau do processo, que o primeiro, a gente sente a aproximação do espírito, isso os médiuns, né, que estão ali no trabalho ostensivos. Depois vai haver a interpenetração perispirítica. E a estrutura mais sensível, por isso é de senso-percepção, que a gente começa a detectar a aproximação de um espírito, daí a gente sentir frio, calor, pressão, dor, é a nossa pele. E a pele é porosa. Olha que beleza isso. Beleza. Ô, Rubim, há um momento em que aquele espírito, ainda muito rebelde, muito vinculado às questões da materialidade, tudo, né? Quando ele aprendeu, ele saltou de dentro do vagão do metrô com a porta fechada, ele atravessou. E caiu lá na... Como é que se chama? Na plataforma, né? Na plataforma, isso. Comenta isso? É uma coisa. Ele passou ali, houve a penetração instantânea e ele se viu lá lá na plataforma. Na plataforma. Tudo é explicado em função dessa penetrabilidade. Se não se entender essa penetrabilidade, a gente não entende esses fenômenos. Nada. Agora, inclusive, por isso que eu trouxe o fenômeno de transporte. A mesma coisa. O Erasto faz um comentário de um único médium que faculte esse momento, ou alguns desses momentos, da fenomenologia, né, que nós estamos estudando. Ali naquele filme, você vê algum momento desse em que tenha havido um médium, porque a médium representada, né, pela Whoopi Goldberg, primeiro ela era uma espécie de uma charlatã, mas ela era mesmo uma médium, né? Sim, é uma das coisas muito encantadoras desse roteiro, que traz um laivo assim, de humor quase, né? Mas numa coisa bastante séria. Como é que você vê ali, do ponto de vista do nosso entendimento espírita,
nesse roteiro, a necessidade ou não de um único médium para facultar o tipo dessa fenomenologia. Do transporte. Do transporte. É um médium especial. Você acha que a figura da médium, né, da Whoopi Goldberg, teria essa condição de ser esse médium único de que nos fala o Erásto? Perfeitamente. Doadora de fluidos especiais, provavelmente sonâmbula, trazendo essa faculdade extraordinária do sonambulismo, de independência em relação ao corpo físico. Isso acontecia, pelo menos até onde... Se alguém aqui lembrar, pode me corrigir. Parece que há uma cena, ela ainda estava lá na casa dela propriamente, onde ela fazia as consultas, e aparece que um momento em que ela parece que ela ficou sonambulicamente... Sonambúlica. Né, fazendo, entre aspas, um atendimento a um, aspas, cliente que foi ali buscar uma informação. E, se não me engano, quando ela desperta, Isso. Ela não se lembra mais. Exatamente por isso, é aquele momento. Que é uma característica do sonâmbulo, né? Exatamente, está lá nos nossos... Sonambulismo completo. Porque o sonho é o incompleto. Porque o desprendimento do corpo, do espírito em relação ao corpo, que está começando a dormir, ele não fica muito distante da matéria. Daí a intervenção da matéria, por isso que muitos sonhos são confusos, que trazem impressões recentes que estão no campo material. É interessante isto. A ciência chama de estado REM, Rapid Eye Movement. Os olhos se movem, né? Eu nunca vou esquecer uma vez, vou dividir isso com vocês. Eu estava num congresso no Medinesp, no Rio Grande do Sul, que é o Congresso Médico Espírita, e eu fui descansar assim, no final da tarde, depois de um dia exaustivo de aulas e tudo, eu fui descansar. Eu estava com uma companheira naquela época, ela foi para o computador e eu fui descansar, eu cochilei. Meus amigos, eu acordei com uma dor no corpo, mostrando a ação das forças materiais quando você está ou cochilando ou dormindo. Eu acordei com uma dor que eu gritei. Imagina esse homem de 1,95 m gritar dentro do hotel. Diz a companheira que, se fosse à noite, eu teria acordado o hotel todo, porque foi um grito lancinante. Você sabe o que eu estava sonhando? Eu estava sendo empalado. E eu senti a penetração daquele vergalhão na minha região anal. A dor que eu senti. Impressionante. Eu estava sendo empalado, quer dizer, uma recordação de vida passada, né? Fantástico. Só a doutrina espírita para explicar tudo isso. Eu não sei, Rubens, se terá sido só uma questão da vida passada, mas também poderá ter sido de algum espírito. Pode. Seu desamigo, né? Seu desamigo, né? Desamigo. Ou então algum espírito que tenha participado lá da reunião, não se tenha sentido feliz com algumas colocações e achou você bonitinho, né? Um homem de 1,95 m ser empalado é triste, hein? Pois é. Bom, alguém tem mais alguma observação? Bom, o tema de hoje nos traz muitos desdobramentos. Sem dúvida. Muitos desafios para nós ficarmos pensando e levantando hipóteses, mas acho também que foi muito interessante porque nos permitiu fazer uma ligação direta com experiências que nós tivemos vendo um filme. Exatamente. E é, sobretudo, muito importante
para comprovar quando nós todos temos uma certa... Colocar entre aspas e no diminutivo, para aplacar a consciência. Mas, enfim, como é importante nós vermos, e com uma certa, entre aspas, e no diminutivo, uma vaidadezinha dos espíritas dizendo que o espiritismo responde todas as questões e todas as perguntas. Mas você sabe que isso corre assim no discurso do movimento espírita, mas hoje nós tivemos a oportunidade de fazer esse link com uma experiência que é praticamente universal, porque o filme foi um grande sucesso, né? De público, e para nós é um achado aquele filme, para nós levantarmos várias questões. Então, Nádia, eu queria apenas realçar e enaltecer, eu não dava muita importância, talvez, não é descaso, mas talvez nunca fui tão atento a essa figura exponencial da doutrina espírita, que foi Carlos de Brito Embaçaí. Eu amo o Embaçaí, ele sabe disso, eu sempre lembro dele quando eu oro. Isso aí. Ele é grande, Embaçaí é grande, grande, bem grande. Bem grande. Eu espero que ele esteja nos ouvindo. Vou mandar um beijo para ele, né? Embaçaí, um beijo para você. Fiquei até arrepiado. Então, porque ele está conosco. Ele está conosco, estamos juntos. Bem, nós temos, então, todos juntos, muito a agradecer pelo estudo dessa noite, pela propriedade da escolha do tema que você nos trouxe, pelo seu cuidado de pesquisador, que mais uma vez se confirmou na sua apresentação de hoje. E nós queremos, então, agradecer muito a você, Rubim, por mais esta contribuição linda, instigante para os estudos do ICEB. Que Deus continue a te abençoar, os mentores também do ICEB, os seus e os vários que devem te cercar também, possam continuar te abençoando para você continuar estudando sempre e trazendo sempre essa sua contribuição para todos nós. Muito obrigada, Rubim.